Hoje a gente vai fazer a vela da Moana, certo? Bom, aqui tem umas cores de massa que a gente vai utilizar, que é o urso baby, pele negra. Vamos usar ametista, que é um tom mais escuro que o lilás, laranja, vermelho, amarelo e rosa baby, certo? Bora? Para fazer a vela de duas cores, vamos utilizar a massa urso baby e pele negra. Então, eu vou sovar, né? Pego 2 pedaços de massa, faço um rolinho, ó, achato. Do outro lado, a mesma coisa. Rolinho, achato. Ó, a parte de cima vai simbolizar a parte do corpo dela. E a de baixo, a parte da saia, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou dar uma leve achatadinha de um lado, do outro. E, como eu já disse, quem não tiver régua niveladora, pode utilizar a cola, o bastão de cola quente, tá? Ó, então, a gente vai unir aqui, eu pressiono, deixa eu pegar o meu bastão aqui, minha régua. Ó, lembrando que a parte de cima, morena, é o corpo, né? E a de baixo é a parte da roupa. Então, eu venho com a régua e vou deixar na mesma espessura, ok? Ó. Vou abrir essa parte que eu subi um pouquinho mais, eu posso vir aqui e ajeitar, ó. Tentar deixar uma parte mais reta que eu conseguir, pra onde a gente vai fazer o corte, tá? Então, abri, venho com o cortador de números da Blue Star. E vou fazer o seguinte, a parte do 3, que é onde é o meio, eu vou vir aqui no meio da vela. Vou ajeitar aqui mais um pouquinho. Quem quiser fazer um lado, cortar, fazer o outro, também não tem problema, mas eu acho assim mais prático, certo? Então, ó, prestem atenção aí na cor, tá? Pra não cortar ao contrário, porque eu estava gravando e fiz ao contrário. Certo? Então, aqui já não dá pra mim trabalhar e nem virar de outro lado, né? Então, ó, corto, pressiono, ficou gordinho mesmo, porque número tem que ser gordinho, não pode ser muito fino, senão fica feio, tá? Venho aqui e vou tirar, ó, a gente já tira desse jeito e já vai guardar separado pra reaproveitar. Não pode perder massa. E vamos alisar tudo pra tirar as rebarbinhas, certo? Cada um sabe a melhor forma de trabalhar, umas preferem o dedo, outras preferem ferramenta. O ideal é que tirem todas as rebarbas, certo? Alisou, tirou toda a rebarba, vai reservar e vai deixar secar pra gente poder tá trabalhando com o giz, tá? O ideal é que esteja pelo menos criada aquela casca, aquela película, porque senão na hora que a gente for passar o giz aqui, vai manchar tudo. Acontece, a gente vai fazer a parte da base, que é onde a gente vai estruturar. A minha tá furadinha porque eu tirei a vela pra vocês entenderem, tá? O desenho, tudo direitinho. Pra essa base, a gente vai usar a cor urso, tá? Então, o processo vai ser o mesmo, tá? A gente vai usar o cortador oval liso, o maior do jogo, ok? Então, vamos achatar, régua niveladora do lado mais grosso e vamos abrir. O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o tapete texturizador, esse aqui é o de tronco, né, ó. Tem 2 modelos de tronco. Tem esse com essas marcações um pouco maior e um mais simples. Então, eu abri, eu venho com o tapetinho, pressiono e vou girar. Sempre pro mesmo sentido. Nunca vai e vem, porque se a gente vai, depois a gente volta, ele faz 2 marcações e não é legal, tá? Texturizei. Tirei, não gruda. O ideal é que se você mora numa região que seja muito úmida, depois que você utilizou o seu tapetinho, você pode pegar um pouquinho de amido mesmo, vem, bate, passa a mão assim e guarda novamente no saquinho que ele vai. Se a sua região for muito úmida, tá? Pra você conservar melhor o seu tapetinho. Aí, guarda.
deixa pra lá. Ó, cortador oval, venho e corto. Não tem segredo nenhum. Eu gosto de cortar, virar ao contrário pra tirar. E ficou desta forma. Também vamos reservar e deixar secar para trabalhar a próxima parte, que é o Weiwei. Rei. Weiwei não, Rei. Eu esqueci de falar que a gente ia utilizar a massa amarela, tá? Mas é só um pedacinho. Eu fiz só a parte da cabeça pra gente colocar ele saindo de trás da velinha. Não fiz ele inteiro. Então, a gente vai pegar um pedacinho de massa amarela pura e vamos fazer. A gente vai precisar de 5 gramas de massa amarela. Deixa eu tirar esse cortador daqui. Vamos fazer uma bolinha, uma coxinha. E na outra ponta, a gente vai pressionar, ó. Pressiona. E vai ficar desta forma, parecendo nada, ó. Tá? Então, a gente vem com o boleador, nessa região, pressiona aqui, que é onde a gente vai encaixar o olho. Segura, vem e pressiona do outro lado, certo? Ó, marcamos aqui e marcamos aqui. Ajeita, dá uma alisadinha e vamos colocar a bolinha do olho, certo? O ideal é que, quando a gente for trabalhar a próxima parte dele, é que essa amarela esteja seca, pra gente poder apertar melhor e conseguir manusear melhor. Então, ó, pra cada bolinha de olho, deixa eu zerar aqui a balança. Vamos utilizar mais ou menos 0,6 gramas de massa branca. Então, ó, ele tem o olho grande, né? Na verdade, ele só tem olho. Deixa eu ver aqui um negócio. 7 gramas, tá? Ou mais um pedacinho. Então, se a sua parte amarela já estiver seca, tem que passar cola. Eu, como tô fazendo aqui de uma vez, então não vou passar. Então, 2 bolinhas, a gente vem e pressiona naquele lugar onde a gente furou pra fazer o olhinho. Ó. Deixa mais arredondado, certo? E vai ficar assim, com cara de nada e sem lembrar ninguém. É muito engraçado, né? Até chegar, certo? Agora, a gente vai utilizar um pedacinho de massa lilás. Lilás, que na verdade é ametista, tá? Ela é um pouquinho mais escura que o lilás dele. Então, ó, a gente vai pegar 2 pedacinhos de massa que não tem, na verdade, nenhum peso, porque é bem pequenininho. Então, a gente vai fazer um rolinho e deixa as 2 pontinhas bem afinadas, ó. Um lado fininho e o outro mais grossinho. Eu venho na lateral, encaixo e trago o excesso pra trás e puxo, ó, pra ficar as 2 pontas bem fininhas, pra na hora de encaixar não ficar grosseiro, nem na frente e nem atrás. Aqui a mesma coisa. Venho, opa, encaixo aqui, trago pra lateral e puxo, certo? Encaixei dos 2 lados, aqui a parte de trás, frente. Vai ficar assim. Agora, a gente vai utilizar o vermelho pra poder fazer essa parte aqui da crista. Na verdade, quando eu passei a relação de cores que a gente usar, eu visualizei a vela e esqueci de visualizar ele. Mas são cores básicas. Vamos utilizar um pedacinho de massa vermelha. Vamos ver se essa aqui a gente consegue pesar mais ou menos quantas gramas. 1,3, vamos ver se vai dar o tamanho, acho que tirar um pouquinho. 1 grama. A gente vai fazer uma bolinha, afinar um lado e afinar o outro. Uma espécie de um croquete. Pressiono e vou encaixar nessa região entre os olhos, ó. Venho, deixa eu ver se tá certo, é isso mesmo. Apesar que é basicamente a mesma coisa de um lado e do outro. Ó, tiro aqui o excesso
e vou pressionar. Vou dar uma abaixadinha aqui na lateral, acomodando essa massa de forma que não fique muito elevada. Pressiono, ó, ajeito. E, novamente, eu vou fazer o mesmo rolinho que eu fiz com a massa lilás, a gente vai fazer com o vermelho agora. Então, ó, bolinha, rolinho, a pontinha mais afinada, e venho em cima do lilás, pressiono, ele tem que ser maior do que a parte vermelha. Então, ó, eu venho, ficou maior, tá ótimo. Venho aqui, dou o acabamento. Pressiono aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Afino. E vou posicionar. Coloco aqui e tiro o excesso, certo? Acomodo para juntar um no outro e vou ajeitar. Pode usar a mão mesmo, não precisa, mas se quiser usar uma ferramenta para unir essa região, mas não vai aparecer muito, tá? Agora, pro bico, a gente vai utilizar umas 2 gramas de massa amarela. 2 gramas, não, 0,2. Não 2. Ele tem um bico bem pequenininho. Então, ó, bolinha, coxinha e posiciono aqui na frente e vou pressionar. Aí, eu venho com o pincel modelador ou a esteca, o que você já tá acostumada a fazer aí. Faço uma marcação de um lado, do outro, faço o furinho do nariz, e aqui a gente ajeita, ó, pra essa parte ficar mais pra dentro, ó. Certo? Agora, a gente vai fazer a crista. Ai, tá caindo, deixa eu pôr na bancada. Então, eu fiz assim, uma bolinha, uma coxinha de um lado, afino de um, afino do outro. Aí, eu vou pressionar e vou cortar. Aí, a gente achata e faz o movimento da cabeça. Então, eu encosto aqui. A frente, eu não vou abaixar agora, porque eu vou fazer o papinho dele, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui. 2 pedacinhos de massa vermelha, também não tem nem peso, porque é bem pequenininho. A gente vai fazer 2 coxinhas alongadas, ó. Venho com uma ponta, coloco aqui em cima do nariz. Pode ser mais alongado um pouquinho, que ele tem essa parte bem alongada, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Puxo, opa. Ajeito. E vou alisar essa parte. Então, eu venho com a ponta do pincel e vou unir, tá, ó. Vou fazer essa junção aqui, aliso. E agora sim, eu venho com essa parte, pressiono, ó. Pra dar o acabamento. E agora, a gente vai cortar. Deixa eu ajeitar aqui. Com a tesoura, vamos fazer os cortes. Pode começar pela frente, ó. Não tem uma quantidade exata. Só cortar mesmo. E afinar essas pontinhas, tá? Então, a gente vai começar de trás e vem afinando toda ela, pra ficar assim, certo? Vamos modelando, pressionando a pontinha pra ficar mais fina e dando movimento
que achar melhor. Essa frente a gente vai erguer, ó, pra fazer o primeiro pra cima. Pressiona. Aqui a gente pode ir separando, ó. Puxa. E vem trazendo pra fazer uma pontinha aqui. Ajeita. Tá? Aqui alisa. E vamos pintar os olhos. Tinta acrílica decorativa. Um pinta bolinha ou uma agulha, vem e faz 2 pingos pretos. E reserva, deixa secar pra gente trabalhar na vela. Depois que ele secou, ficou desse tamanho, certo? Pra fazer a flor do acabamento, essa florzinha aqui, a gente vai utilizar desse cortador de ejetor, a flor menor. Essa aqui, certo? Massa rosa. Vamos abrir, não muito grossa, tá? Deixa eu sovar aqui um pouquinho. Aqui, nesse caso, nesse cortador, é legal a gente usar um pouquinho de óleo mágico, pra não ter problema de grudar e ele já sair perfeitinho. Então, ó, espirro o óleo mágico em alguma superfície, uma tampinha, como eu sempre falo. Tiro o excesso, venho e corto. Sempre que eu corto, eu passo na base, na onde eu tô trabalhando, porque automaticamente ele já vai tirar aquelas rebarbas que fica. Se ficar, fica bem pouco. Ó, certo? O que que eu faço agora? Com a ponta do boleador, ou então o pincel, o lápis modelador, desculpa. Eu pressiono, ó. E vou sobrepor. Vou fazer assim, ó. Certo? Sobreponho toda ela e no final eu vou unir, ó, ok? Vai ficar assim. Aqui atrás ela levantou um pouquinho, eu venho, tiro esse excesso, porque vai me atrapalhar de colar na vela. Vou cortar aqui. Minha tesourinha de passarinho desapareceu. O ideal é que a gente trabalhe sempre no biscuit com a tesoura de ponta fina, né? Pra cortar bem preciso. Mas eu vou achar ela. E depois que ela secar, a gente passa o giz e dá o acabamento com as pedrinhas, certo? A gente vai sombrear a vela com giz pastel. Eu uso os dois, né? Vejo qual a cor mais me adapta e utilizo. Tem o fluorescente e tem o normal, certo? Então, assim... O ideal é que nem eu disse, já deveria estar seca, mas como eu tô gravando, não vai estar 100%. Então, na parte marrom, eu vou procurar um tom de marrom mais escuro, né? Um acima. E na parte do urso baby que a gente utilizou, eu vou estar fazendo com laranja, porque aqui o acabamento do meio é laranja, então eu vou usar um tomzinho de laranja para prevalecer. Então, como eu disse, eu gosto de usar o dedo mesmo. Então, eu venho, ó... Passo o dedo, tiro um pouquinho o excesso e contorno, ó. Venho na ponta e faço o contorno dessa parte. Aí, espalho onde eu preciso, acentuando mais na parte das beiradas, ó. Tá vendo? Eu procuro passar e deixar aqui mais reforçadinho. E a parte de dentro, eu simplesmente trago e vou espalhando, tá? Ó. Então, venho, acentuo. Aqui não precisa ficar tão perfeito que a gente vai dar o acabamento, certo? Ó. E aí, aqui na parte de dentro, a gente só vem e esfumaça. Faço movimentos circulares e vou espalhando esse excesso, certo? Na parte marrom, a mesma coisa.
Vou utilizar esse marrom aqui, ó. Tirar esse excesso de laranja. Passo novamente o dedo, sempre da parte da beirada. Primeiro, ó. Sempre eu faço assim, as quinas, as laterais. Depois, a gente só vem esfumaçando a parte interna, ó. Vou girando, sempre no movimento circular, pra poder esfumaçar. Vou pegar aqui mais um pouquinho. É bom sempre tirar o excesso antes de colocar no biscuit pra não manchar. Se você já colocar direto, ele mancha, tá? Deixa eu fazer aqui esse cantinho. Ó. Então, vai ficar dessa maneira. Fiz isso, já tô com o giz na mão mesmo, vou fazer a parte da base. Nesse caso, como ele tem bastante veios, tá vendo? Aqui é legal a gente usar o pincel. Então, ó, vou usar o marrom, venho, passo um pouquinho, você tira até na bancada, ó. Conforme você passa aqui, o pozinho vai caindo aqui na bancada. Aí, você vem, ó, e passa nos veios, em todos os veios. E depois que você passar em todo o veio, vai fazer o mesmo processo. Passa no dedo e vem nas beiradas. Gente, olha como com o dedo é mais preciso, é muito rápido, né? É bem diferente do pincel, eu não sei porquê, mas eu prefiro. Ó, vem, passa aqui, e se você quiser que entre nos veios, vai com o pincel, ó. Como já fica bem bacana, bem diferente, né? Quando passa o giz pastel, certo? Tá pronto pra gente começar a montar. Só que a gente vai agora dar o acabamento na vela, que ela ainda não tá pronta, né? Então, ó, a minha base já tá pronta, certo? Agora, a gente vai limpar o espaço pra não sujar a vela e vamos dar o acabamento. Ah, e já pode aproveitar também que tá com a mão na massa aí e fazer o mesmo processo na florzinha, as beiradas. Aqui, no caso, eu posso estar utilizando essa rosa aqui, ó. Deixa eu usar meu outro dedo aqui pra não sujar, né? O mesmo esquema, não vou fazer todo pra não ficar um vídeo muito extenso, porque o processo é igual, ok? A laranja não tem peso, tá, gente? Tem coisas que não tem necessidade da gente ficar pesando, porque não precisa. Aí, eu vou fazer uma bolinha, um rolinho e vou usar o alisador, ó. Certo? Achato. E como a minha vela já tá seca, eu vou ver se é realmente o tamanho que eu quero. Vou posicionar e vou passar cola branca, certo? Ó, a lateral a gente vai tirar um pedacinho, vai deixar rente, ó, bem certinho. E aqui também a mesma coisa. Vou puxar e vou encaixar. Cola branca e finalizo aqui. Deixa eu pegar aqui o pincel. Ó, pressiono. Certo? Um pedacinho a gente pode cortar. Deixa eu tirar aqui. Pra ficar bem certinho, a gente corta. Ó. Aí, acerta a pontinha aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou fazer... Vou pegar 2 pedacinhos de massa, um pouquinho menor, que esse aqui ficou um pouco grande pra isso. Então, ó, faço novamente o rolinho, achato e vou cortar. Corta no meio, ver se a minha faquinha tá aqui. Não achei, vamos cortar com esse mesmo. Faz um corte aqui e outro aqui. Aí, aqui eu vou colocar um em cima do outro. Puxo a ponta pra tirar essa parte grossa, porque é desnecessário. Um pinguinho de cola branca, que a gente dá uma ajeitadinha. Coloca na lateral da vela e
um pedacinho de massa laranja para fazer a bolinha do acabamento, certo? Venho e prendo, ok? Para fazer o acabamento, eu utilizei uma renda. Eu vi lá nas rendas que eu tinha, escolhi um modelo e vou cortar. Vou pegar um pedaço aqui e vou cortar. Venho. Aqui no caso, você pode estar utilizando ela em branco mesmo, porque os detalhes dela são em branco, né? Ó, cortei. Vai posicionar dessa ponta até aqui. Ó, vou colocar na pontinha, mesmo que passe um pouquinho, não tem problema. Depois que a gente colar, a gente acerta. E eu vou fazer arredondado, seguindo o número, tá? Então, você vai aí seguir o número que você vai fazer. Aqui a gente vai usar um pouquinho de cola branca, vou colocar na ponta, ó, na lateral, vou colocar em toda a renda. Tiro o excesso e vou pressionar. Então, ó, lateral, segue o número. Nossa, eu repito, né? Toda vez a mesma coisa. Certo? Deixo aqui e vou cortar. Como eu disse, pode ser branco mesmo. Eu vou contornar este número, ó. Cortei aqui, tirei a lateral. Aqui do mesmo jeito. Aí, se você quiser, é só pegar o pincel e vir passar por cima. Eu colei, tá? A renda no número. Então, ó, vem com um pouquinho de cola branca, bem pouquinho. E cola. Se não quiser deixar lá em branco mesmo, pra dar um destaque, depois só vem com o pincel, o chanfrado e passa aqui, ó. Na parte um pouquinho mais alta da renda aqui, ó, na divisão, pra dar um acabamento. Certo? Agora, nessa ponta, eu utilizei a flor e nessa outra ponta, duas conchinhas. Então, ó, posicionei a flor. Para dar o acabamento no meio da flor, eu vou utilizar essa colinha, a legítima. Tô viciada. Ela é ótima. Então, ó, pus um pouquinho, vou colocar uma pedrinha de strass no meio. A minha flor tá molhada, por isso que eu consigo. Se fosse seca, teria que ser chaton, senão não ia prender. Então, ó, posiciono e vou colocar ao redor a pérola boreal. Vou colocar essa cor aqui, que é um tomzinho de laranja, tá? Só vir montar ao redor dela. Passar mais um pouquinho de cola. E vou fazer o acabamento. Opa. Coloquei as pérolas. E aqui na ponta, a gente vai colocar essas mini conchinhas. Vem na latinha. Tem bastante conchinha aqui, eu acho que vem mais de 50, não me lembro exatamente, tá? São bem pequenininhas, própria para isso mesmo. Então, aqui no caso, eu vou estar utilizando a Tec Bond para essa situação. Então, é 2 pinguinhos, não precisa pôr muito, ó. E vou posicionar da melhor forma. Coloco, pressiono um pouquinho, opa. Pronto. Certo? Fiz isso. Vou fazer uns detalhes com tinta branca mesmo. Usar um pinta-bolinha ou até mesmo palito de dente, ó. Aí, aqui eu venho, faço umas bolinhas aqui, só pra dar uma iluminada, na verdade, né? Aqui mais 3, ó. Mais uma aqui. E a vela tá pronta. Lembrando que, né, tem que furar todo o processo do pavio. Deixa eu furar aqui pra vocês. Faz o furinho aqui, encaixa o pavio. E embaixo, a gente vai colocar o arame pra depois estruturar e deixar a vela prontinha.
Vela pronta, vamos montar. Pinguinho de cola. Branca mesmo. Que eu já fiz um furo mais ou menos aonde eu vou colocar o meu arame na hora que eu for posicionar, tá? Então, ó. Eu quero mais de lateral, eu vou pressionar. Depois que tiver pronta, claro que você precisa pôr numa base acrílica para você entregar essa vela, se a pessoa for cantar parabéns num bolo de glacê. Se for um bolo fake, não existe nem necessidade, porque fica bem certinho, né? Onde a gente corta a base, fica bem legal. Então, ó, cola branca, aqui tá o rei. Eu coloquei um arame pra gente conseguir trabalhar e não correr o risco de depois que entregar essa vela quebrar, certo? Vou trabalhar com conchinhas. Aqui eu vou utilizar a Tec Bond e vou montar trabalhando com o celular de cima, fica meio difícil de observar os detalhes, mas eu vou mostrar pra vocês assim que tiver tudo montadinho, tá? Então, ó, a gente coloca na frente primeiro, vê se é realmente assim que a gente quer, né? Visualiza, tem umas conchas que são maiores, outras menores. Pinguinho de Tec Bond, ó. Uma aqui, uma embaixo. Tenta pegar na onde vai encostar no biscuit, senão não adianta nada, né? Ó, aqui e aqui, e vou colocar uma aqui. E a gente vai colocar ele saindo de lá de trás. Então, eu venho e vou posicionar de lateral. Tec Bond aqui, ó. E vou colocar de assim, pra ele sair de ladinho, certo? Como se ele estivesse olhando de lá de trás escondido. Se quiser também pode colocar mais umas mini conchinhas desse lado. Mais uma aqui. E chega, senão vai ficar muita... Ó. E pronta, ela vai ficar desta forma, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo! E no meio da vela, vou ajeitar aqui mais um pouquinho. Quem quiser fazer um lado, cortar, fazer o outro, também não tem problema, mas eu acho assim mais prático, certo? Então, ó, prestem atenção aí na cor, tá? Pra não cortar ao contrário, porque eu estava gravando e fiz ao contrário, certo? Então, aqui já não dá pra mim trabalhar e nem virar de outro lado, né? Então, ó, corto, pressiono, ficou gordinho mesmo, porque número tem que ser gordinho, não pode ser muito fino, senão fica feio, tá? Venho aqui e vou tirar, ó, a gente já tira desse jeito e já vai guardar separado pra reaproveitar. Não pode perder massa. E vamos alisar tudo pra tirar as rebarbinhas, certo? Cada um sabe a melhor forma de trabalhar, umas preferem o dedo, outras preferem ferramenta. O ideal é que tirem todas as rebarbas, certo? Alisou, tirou toda a rebarba, vai reservar e vai deixar secar pra gente poder tá trabalhando com o giz, tá? O ideal é que esteja pelo menos criada aquela casca, aquela película, porque senão na hora que a gente for passar o giz aqui, vai manchar tudo. Acontece, a gente vai fazer a parte da base, que é onde a gente vai estruturar. A minha tá furadinha porque eu tirei a vela pra vocês entenderem, tá? O desenho, tudo direitinho. Pra essa base, a gente vai usar a cor urso, tá? Então, o processo vai ser o mesmo, tá? A gente vai usar o cortador oval liso, o maior do jogo, ok? Então, vamos achatar... Régua niveladora do lado mais grosso e vamos abrir. O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o tapete texturizador, esse aqui é o de tronco, né, ó. Tem dois modelos de tronco, tem esse com essas marcações um pouco maior e um mais simples. Então, eu abri, eu venho com
o tapetinho, pressiono e vou girar. Sempre pro mesmo sentido. Nunca vai e vem, porque se a gente vai, depois a gente volta, ele faz duas marcações e não é legal, tá? Texturizei, tirei, não gruda. O ideal é que se você mora numa região que seja muito úmida, depois que você utilizou o seu tapetinho, você pode pegar um pouquinho de amido mesmo, vem, bate, passa a mão assim e guarda novamente no saquinho que ele vai. Se a sua região for muito úmida, tá? Pra você conservar melhor o seu tapetinho. Aí, guarda. Deixa pra lá. Ó, cortador oval, venho e corto. Não tem segredo nenhum. Eu gosto de cortar, virar ao contrário pra tirar. E ficou desta forma. Também vamos reservar e deixar secar pra trabalhar a próxima parte, que é o Weiwei. Rei. Weiwei não, rei. Eu esqueci de falar que a gente ia utilizar a massa amarela, tá? Mas é só um pedacinho. Eu fiz só a parte da cabeça pra gente colocar ele saindo de trás da velinha. Não fiz ele inteiro. Então, a gente vai pegar um pedacinho de massa amarela pura e vamos fazer. A gente vai precisar de 5 gramas de massa amarela. Deixa eu tirar esse cortador daqui. Vamos fazer uma bolinha, uma coxinha, e na outra ponta a gente vai pressionar, ó. Pressiona e vai ficar desta forma, parecendo nada, ó. Tá? Então, a gente vem com o boleador, nessa região, pressiona aqui, que é onde a gente vai encaixar o olho. Segura, vem e pressiona do outro lado. Tudo bem? Hoje a gente vai fazer a vela da Moana, certo? Bom, aqui tem umas cores de massa que a gente vai utilizar, que é o urso baby, pele negra. Vamos usar ametista, que é um tom mais escuro que o lilás, laranja, vermelho, amarelo e rosa baby, certo? Bora? Pra fazer a vela de duas cores, vamos utilizar a massa urso baby e pele negra. Então, eu vou sovar, né? Pego 2 pedaços de massa, faço um rolinho, ó, achato. Do outro lado, a mesma coisa. Rolinho, achato. Ó, a parte de cima vai simbolizar a parte do corpo dela. E a de baixo, a parte da saia, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou dar uma leve achatadinha de um lado, do outro. E, como eu já disse, quem não tiver régua niveladora, pode utilizar a cola, o bastão de cola quente, tá? Ó. Então, a gente vai unir aqui, eu pressiono. Deixa eu pegar o meu bastão aqui. Minha régua. Ó, lembrando que a parte de cima, morena, é o corpo, né? E a de baixo é a parte da roupa. Então, eu venho com a régua e vou deixar na mesma espessura, ok? Ó. Vou abrir essa parte que eu subi um pouquinho mais, eu posso vir aqui e ajeitar, ó. Tentar deixar uma parte mais reta que eu conseguir, pra onde a gente vai fazer o corte, tá? Então, abri, venho com o cortador de números da Blue Star. E vou fazer o seguinte, a parte do 3, que é onde é o meio, eu vou vir aqui, bem fininha, pra na hora de encaixar não ficar grosseiro, nem na frente e nem atrás. Aqui a mesma coisa. Venho, opa, encaixo aqui, trago pra lateral e puxo, certo? Encaixei dos dois lados, aqui a parte de trás, frente. Vai ficar assim. Agora, a gente vai utilizar o vermelho para poder fazer essa parte aqui da crista. Na verdade, quando eu passei a relação de cores que a gente usar, eu visualizei a vela e esqueci de visualizar ele. Mas são cores básicas. Vamos utilizar um pedacinho de massa vermelha,
Vamos ver se essa aqui a gente consegue pesar mais ou menos quantas gramas. 1,3, vamos ver se vai dar o tamanho, acho que tirar um pouquinho. 1 grama. A gente vai fazer uma bolinha, afinar um lado e afinar o outro. Uma espécie de um croquete. Pressiono e vou encaixar nessa região entre os olhos, ó. Venho, deixa eu ver se tá certo, é isso mesmo. Apesar que é basicamente a mesma coisa de um lado e do outro. Ó, tiro aqui o excesso e vou pressionar. Vou dar uma abaixadinha aqui na lateral, acomodando essa massa de forma que não fique muito elevada. Pressiono, ó, ajeito. E, novamente, eu vou fazer o mesmo rolinho que eu fiz com a massa lilás, a gente vai fazer com o vermelho agora. Então, ó, bolinha, rolinho, a pontinha mais afinada, e venho em cima do lilás, pressiono, ele tem que ser maior do que a parte vermelha. Então, ó, eu venho, ficou, certo? Ó, marcamos aqui e marcamos aqui. Ajeita, dá uma alisadinha e vamos colocar a bolinha do olho, certo? O ideal é que quando a gente for trabalhar a próxima parte dele, é que essa amarela esteja seca. Pra gente poder apertar melhor e conseguir manusear melhor. Então, ó, pra cada bolinha de olho, deixa eu zerar aqui a balança. Vamos utilizar mais ou menos 0,6 gramas de massa branca. Então, ó, ele tem o olho grande, né? Na verdade, ele só tem olho. Deixa eu ver aqui um negócio. 7 gramas, tá? Vou mais um pedacinho. Então, se a sua parte amarela já estiver seca, tem que passar cola. Eu, como tô fazendo aqui de uma vez, então não vou passar. Então, 2 bolinhas, a gente vem e pressiona naquele lugar onde a gente furou pra fazer o olhinho. Ó. Deixa mais arredondado, certo? E vai ficar assim, com cara de nada e sem lembrar ninguém. É muito engraçado, né? Até chegar, certo? Agora, a gente vai utilizar um pedacinho de massa lilás. Lilás, que na verdade é ametista, tá? Ela é um pouquinho mais escura que o lilás dele. Então, ó, a gente vai pegar 2 pedacinhos de massa que não tem, na verdade, nenhum peso, porque é bem pequenininho. Então, a gente vai fazer um rolinho e deixa as 2 pontinhas bem afinadas, ó. Um lado fininho e o outro mais grossinho. Eu venho na lateral, encaixo e trago o excesso pra trás e puxo, ó, pra ficar as 2 pontas